Fala pessoal, estamos aqui começando e lançando o podcast do projeto Educa Finamp da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, o EMS, juntamente com a participação da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, que tem por objetivo instrumentalizar servidores da UEMS e suas famílias com conhecimento básico de educação financeira e orçamento doméstico, quanto educar financeiramente a sociedade como um todo. O projeto tem como coordenadores a professora Elise Sarguerzaro, da Universidade Federal da Grande Dourados, e também o professor Cláudio Sarguerzaro, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. O episódio de hoje é sobre o que acontece com a sua mente quando você compra, o que te faz comprar e quais são as variáveis que são levadas em conta quando se oferece produtos e serviços, intitulado, então, Sua Mente e Seu Consumo. Me apresentando então, me chamo Jonathan dos Santos Franco e sou estudante de Psicologia aqui da UFGD. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o que acontece com você quando você vai comprar. E também podemos levar em conta aí quais são as variáveis que você percebe ou ainda não percebe quando você vai fazer o uso do pagamento móvel, serviço de pagamento móvel, né, pelo teu celular aí então. Okay? Então nós vamos começar observando a questão da percepção de risco, benefício e confiança quando você vai pagar pelo celular. Então temos aí três variáveis, três conceitos que precisam ser entendidos, principalmente aí para quem é empreendedor e oferece serviços, faz aí a prestação de serviços, oferece produtos e bens, etc. Okay? Então nós precisamos entender um pouco o que é esse risco percebido, certo? Então, tem um artigo muito interessante aqui, nós vamos deixar as referências aí para vocês depois, de quais artigos aqui estamos lendo e o que estamos pesquisando, certo? Mas tem um artigo interessante chamado Serviço de Pagamento M, né, ou Serviço de Pagamento Móvel, o M-Payments, Interação de Risco Percebido, Benefício e Confiança na Adoção do Serviço, né? Então, como o artigo vai definir risco percebido? Então, risco percebido é a crença do consumidor sobre os potenciais resultados negativos incertos da transação online. Então você tem aí, essa é a definição de risco percebido. E por que isso nos ajuda a entender um pouco o comportamento do consumidor? Porque nesse caso, quando você tem um risco percebido muito alto, ou seja, a crença de que você pode ter um resultado negativo em potencial, você fica mais incerto sobre o que você vai optar, ou seja, sobre o serviço de pagamento móvel. Então, esse artigo vai expor algumas definições e algumas variáveis que influenciam na adoção do serviço de pagamento móvel, certo? Então, você tem dois tipos de incertezas. Então você tem incerteza ambiental e você tem também a incerteza comportamental. Primeiro, a incerteza ambiental se refere ao ambiente, se refere às falhas características da internet. E a incerteza comportamental se refere ao comportamento, mas em específico vai se referir sobre o provedor de serviço móvel. Então, por exemplo, quando acontece uma fraude no provedor de serviço, imagine que acontece uma corrupção em algum tipo de serviço, algum tipo de provedor de serviço que você conhece, né? Então você faz por esse aplicativo, por esse site, um dado pagamento, uma dada transação, né? E você imagina que, na verdade, quando você faz a transação, o teu dinheiro não vai para a pessoa que você quer que vá, né? Então imagina aí, você e mais 100 mil pessoas. E acontece uma fraude, acontece uma corrupção nesse provedor de serviço. A tua incerteza comportamental vai ser muito maior, certo? Muito maior, né? Então, quando você tem a incerteza ambiental aliviada e a incerteza comportamental também, você percebe que a confiança na tecnologia de comércio móvel, né, essa tecnologia que favorece o pagamento móvel, ela é aumentada. E aí a importância de se entender confiança, né? Como eles vão definir confiança? O Mayer, Davis e Shorman, presentes ali, como citados, né, no artigo, eles vão definir assim: é a disposição
de uma parte de ser vulnerável às ações de outra parte. E nisso, você tem a crença de que a outra parte se comportará de maneira responsável e social e, ao fazê-lo, atender às expectativas da parte que confia, sem tirar proveito de suas vulnerabilidades. Então, quando você tem uma confiança na tecnologia, o que você espera? Você está vulnerável às falhas da internet, certo? Você está vulnerável também a possíveis ações ali que você não tem como controlar e prever, né? Como, por exemplo, um banco falir, né? Você não tem como prever e você utiliza alguns serviços desse banco online, né? Então, imagina aí que quando você confia, você está dizendo: eu vou confiar nessa outra parte, que é a instituição, por exemplo, ou mais especificamente serviços de pagamento móvel, mas eu confio esperando uma responsabilidade social comigo. E a responsabilidade social, responsabilidade ética dessa empresa, desse provedor de serviço, é justamente não tomar proveito e me explorar. Não tomar proveito dessa minha vulnerabilidade, certo? Então, uma conclusão que o artigo tira muito bem é a questão de que quanto mais você tem confiança, né? E aqui eles vão colocar confiança como mediador entre os benefícios percebidos e a intenção do consumidor. A única coisa que media essas duas relações é a confiança, né? Então, como você faz, né, entre aspas, para uma pessoa aderir ao serviço de pagamento móvel, gerando mais confiança, né? Então, a confiança que media, nem tanto o benefício percebido, né? Então, para fazer uma analogia aqui, né? Imagine que você passa de frente a uma loja e você vê lá, tem 50% de desconto. Mesmo que você perceba o benefício, que é a oferta, né? E oferta não se define como desconto, né? Isso é uma falsa dicotomia aqui no Brasil, né? Mais especificamente. Mas o offer, né, lá dos Estados Unidos, por exemplo, não tem essa questão de desconto. Mas tudo bem, né? Estamos aqui no nosso contexto. Então você vai lá, não, tem 50% de desconto. Então eu vou, mesmo que eu perceba esse benefício, percebe que, na verdade, eu não vou aderir, não é por isso que eu vou aderir. Porque eu estou levando em conta outras variáveis que me fazem comprar, né? E em específico, nesse contexto de adoção do serviço de pagamento móvel, é a confiança, né? A confiança que eu tenho naquele serviço. E aí outra coisa que deve ser notada também é exemplos assim, de riscos, né? Do que estamos definindo como risco. Então o risco ele pode estar associado, pode ser caracterizado como a transação não autorizada, os erros de transação, a falta de registro e documentação da transação, a imprecisão da transação e problemas de privacidade de rede móvel e confiabilidade do dispositivo. Então você tem todas essas questões aí. Quem trabalha bastante transacionando online, fazendo transações online, sabe muito bem, e pessoas que são mais amadoras e iniciantes têm um certo medo, talvez, da informação vazar, né? Então a confiança também media essa relação aí, né? Se você percebe, e a importância de se perceber o risco, né? A percepção do risco não é ruim, né? O que é ruim é quando você vê o potencial negativo e a confiança muito baixa. Então, e as incertezas muito altas também, né? Então a percepção de risco em si não é ruim, né? Em essência não é ruim, porque é bom você perceber riscos, né? Então, nada, até mesmo investimentos, por exemplo, né? Nada tem um 100% de certeza de que aquilo vai dar certo, você assume os riscos, né? Mas, claro, você tem que perceber mais, você tem que perceber menos incertezas. E a percepção aí, que eu estou falando de menos incertezas, não é que você vai ignorar elas, né, percebendo menos, mas sim que você, fazendo uma análise, tem que ver que há mais benefícios, mesmo com os riscos, né? Podemos comentar agora as vantagens e as desvantagens desse serviço de pagamento móvel, né? A primeira vantagem que podemos enxergar é que ela elimina essa restrição espaço-tempo que temos em fazer as coisas. E principalmente agora é uma ferramenta importante para alavancar essa ideia da quarentena. Por quê?
porque precisamos, devido ao nosso contexto atual da pandemia, de crise sanitária, ficar em casa. Então o serviço de pagamento móvel ele vai nos ajudar a não nos aglomerarmos, né? Não termos contato, né? Evitar contato físico com as pessoas. Então isso é um benefício, pode se enxergar, né? Uma vantagem que temos aí. O segundo ponto que podemos fazer com relação a isso é que podemos ter um controle financeiro e uma acessibilidade para acessar os nossos dados, né? Quando você faz compra no mercado, é um pouco difícil fazer esse controle, a não ser, claro, que você tenha o hábito aí de anotar o que você gasta numa planilha do Excel, por exemplo, ou mesmo no caderno, né? Mas, por exemplo, por algum aplicativo isso fica fácil, porque está ali acessível a qualquer momento. Então você pode, já que você mexe bastante no celular, temos esse hábito, então é totalmente comum nós acessarmos ali, estamos mexendo, aí eu quero ver o que eu gastei ontem, né? Então fica até mais fácil para nós. Então temos esse certo controle financeiro sobre aquilo que gastamos, né? E um terceiro ponto, isso é levantado bastante no artigo, que é colocar os consumidores no centro da atividade do canal. Entenda esse canal, o meio por qual você faz os seus pagamentos. Canal online, canal físico, né? Indo mesmo até o local e tal. Então, colocando esse consumidor no centro da atividade do canal, que é recomendado por muitos especialistas em varejo. E o benefício específico do serviço de pagamento móvel para canais de compra online inclui a capacitação comparativa dos consumidores, né? Quando você pensa aí, você vai fazer compra, né? Não tem muito como você comparar preços, né? Porque para você comparar preços, ou você faz isso antes de ir até o mercado, claro, você passa em todos os outros da cidade e vê os preços, qual está melhor para mim comprar, né? Qual sai mais, tem um valor que é mais próprio da minha capacidade de compra, né? Então, quando você faz isso online, você tem uma certa capacidade, né, de ter mais comparação de preços, né? Então você se sente um pouco mais centrado ali no processo de escolha. Você controla mais esse processo de escolha, né? E aí o que eles argumentam é que quando os consumidores tendem a ser mais receptivos, quando eles controlam o uso da tecnologia. Eles ficam mais receptivos e abertos a essa tecnologia. Então você colocando o consumidor nesse centro, no processo de escolha, ele vai adotar mais rápido o serviço, né? E aí, para fechar esse ponto aí, também vamos citar as desvantagens e podemos continuar a nossa conversa num próximo episódio. A desvantagem é que nem todos têm internet, nem todos têm a capacidade de pagar online, nem todos têm celular e computador, né? Então, para vocês terem uma ideia, 26% da população, que passa de milhões, não possuem acesso à internet. E 17% não tem celular e nem computador. Então essa restrição que falamos aí, a eliminação dessa restrição do espaço e tempo, para eles não servem, certo? Para eles não é útil o serviço de pagamento móvel porque são impossibilitados devido a outras variáveis. Então não tem como. Essa é a desvantagem do serviço de pagamento móvel. A outra é que, dependendo de quem vai olhar essa desvantagem, né, mas eu penso ela também como uma desvantagem, dependendo, né? Mas podemos citar as taxas, né? Por exemplo, você vai pagar uma taxa, você vai pagar um boleto, você vai ter que pagar uma taxa. E aí, nos aplicativos, em geral, gira em torno de 3%. Né? Aí depende muito de quanto é esse valor aí do boleto, por exemplo, né, que você vai pagar da tua conta. Então pode ser uma desvantagem para você. E outros pode ser que não, né? Mas eu incluí aqui como desvantagem também, certo? Então temos que pensar nessas outras variáveis que pode ser que sejam ainda mais do que as vantagens que mencionamos aqui. Okay? Nós iremos ter um outro podcast, um outro episódio em que falaremos sobre as outras variáveis e que poderemos comentar mais um pouco sobre essa nossa questão, nosso tema, sua mente, seu consumo. Espero que você tenha gostado.
curta aí, né? Vá lá no nosso Instagram, EducaFinamp, e nos siga lá, mande o que você escutou, o que você gostou, o que você não gostou, suas críticas e sugestões, para que nós possamos aprender um pouco mais do nosso público aí, ok? E muito obrigado aí por todos que nos ouviram, que me ouviu até aqui. E a Mariela estará falando também em um próximo episódio. Espero que vocês gostem muito e aproveitem aí, pessoal, e até logo.